Olá, hoje é segunda-feira, dia 25 de agosto, dia do soldado. A última segunda-feira do mês do cachorro louco. A próxima vai ser dia 1º de setembro. Pessoal, é só piscar o olho que o final do ano está aí, né? Estamos entrando com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: 2 leis que mudariam todo o cenário político no Brasil. Apenas 2 leis. Mais uma morte violenta é contabilizada na capital do vinho. Final de semana sem vitórias para a dupla Grenal. O dia do vinho brasileiro. Hoje também abrem as inscrições para o vestibular aqui em Bento Gonçalves. E também outras informações estarão na edição de hoje do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, a gente inicia o nosso jornal de hoje, como sempre, com aquela nossa velha conversa política. Vamos falar de leis utópicas, 2 que são de minha própria autoria. Como eu não sou parlamentar, elas são utópicas, né? Mas eu queria compartilhar com vocês elas, que talvez eu seja ouvido por algum dos parlamentares por aí, e talvez o anseio da população seja ouvido. Bom, a primeira delas é que quando uma promessa política fosse feita pelo postulante ao cargo durante uma campanha política e ela não for cumprida, ela deveria ter o mesmo peso de uma lei. E se ela não for cumprida dentro da metade do mandato do candidato, do eleito na realidade, né? Ou seja, dentro de 2 anos, então o escolhido para o cargo seria punido. A princípio, né, estelionato, pois até um cheque sem fundo é punível como estelionato. Você sabia? É uma promessa não cumprida, né? E promessas de campanha também deveriam seguir esse mesmo preceito, juntamente com cadeia para aquelas promessas que forem mais pesadas. Tipo, olha, vou te prometer gás de cozinha a R$35. Então eu te garanto que se eu fosse atendido com alguma dessas leis que eu vou apresentar para vocês, essa primeira, né? A situação política no Brasil iria melhorar, hein? Iria melhorar do dia para a noite. Eu posso citar várias promessas, inclusive do governo federal, que não foram cumpridas, que se encaixariam perfeitamente nessa lei, começando com a picanha e a cervejinha gelada. Daí você vai me dizer, mas isso era apenas uma referência para que mudasse a situação do pobre no Brasil. Mas não mudou. Todo dia aumenta, todo dia aumenta coisas e a gente não consegue mais comprar o que a gente comprava. No começo do mandato Lula, a gente comprava um tanto de coisa no mercado, né? Hoje, você não compra mais a mesma quantidade com o mesmo salário que você tinha naquele tempo. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Por isso que eu digo que ele prometeu picanha e cervejinha gelada, mas seria uma forma de dizer que o Brasil iria mudar, que todo mundo iria poder se alimentar melhor, comer com mais qualidade. Isso não aconteceu. Não aconteceu, né? Isso seria se a lei que eu tenho falado aqui, se ela fosse implementada, ele seria preso. Se não cumprisse nos primeiros 2 anos. E aquelas dos R$5.000, né, para quem
para a declaração do imposto de renda também. Que coisa, né? Teria que ter alguém que tivesse coragem de implementar uma lei dessa magnitude para que nós, eleitores, não sejamos enganados. Não por essa, são por muitas outras. Daqui a pouquinho vem ano eleitoral. Como eu falei, já estamos entrando em setembro. No ano que vem é ano eleitoral. E eles vão vir com as mesmas promessas de picanha e cervejinha. Ou seja, de uma vida melhor para o pobre. E no fim é só o pobre que se lasca. O pobre tá sempre mais pobre. Bom, essa foi a primeira lei que eu fiz, né? Que eu botaria em prática. E outra coisa que seria bem interessante, uma outra lei que eu faria com certeza se fosse um dos parlamentares. Não sei se seria aprovada, mas teria que ser, né? Eu botaria em prática para quem recebe algum tipo de auxílio do governo que não pudesse votar. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Por que essa pessoa não deveria fazer o seu dever cívico? Eu acho que isso configuraria a compra de votos. Porque 47% do povo brasileiro ganha algum benefício governamental. São 95 milhões de pessoas que dependem de algum benefício do governo para viver. E se por um acaso o presidente que está dando esse auxílio a 95 milhões de pessoas dissessem, olha, se o meu adversário ganhar, ele vai tirar esses benefícios de vocês. Vocês acham que essas 95 milhões de pessoas votariam em quem? Então essa é a minha analogia aos deputados, aos senadores, aos vereadores, esse pessoal que faz leis. Fica aí a dica para vocês, parlamentares, conversarem, entrarem em um acordo. Pois não é possível que entraremos em outro ano eleitoral e as promessas sejam as mesmas de 50 anos atrás. Eu faço uma aposta com vocês, achem um deputado, deputado agora vai ter, ou senador, e vejam as propostas que eles fizeram na eleição passada, na retrasada, na antepassada da retrasada. São as mesmas. Eles não fazem leis que beneficiem a população. Eles fazem leis que beneficiam a classe política, a mais alta classe política, porque os vereadores só fazem leis municipais, né? Então os deputados os federais, principalmente os senadores, têm que abrir o olho, né? Está se aproximando as eleições e as ladainhas serão as mesmas. Talvez alguns rostos novos, mas as promessas serão exatamente as mesmas. E se a gente não brigar para que eles cumpram as suas promessas, vai ficar que nem esses últimos 4 anos. Você vai ficar mais pobre e, consequentemente, mais pobre, mais pobre, mais pobre, e vai chegar numa Venezuela. Vai chegar ao ponto de estarmos em uma Venezuela, de comermos carne de colher. Presta atenção no que eu digo. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Bom, esse foi o bloco político aí, foi um pouco pesado. Todos os blocos políticos são um pouco pesados, porque a gente tem que fazer, você que é eleitor, entender que é você que manda. É você que manda. Vamos passar para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. E não temos notícias boas, né?
complicado, né? Esse final de semana foi 100 vitórias para a dupla Grenal. Ficaremos na expectativas para que os próximos confrontos sejam melhores. Por quê? Porque senão cabeças irão rolar. Dos dois técnicos, os dois técnicos estão extremamente ruins. Os dois. E fazia tempo que eu não via a dupla Grenal tão para baixo. Sempre foi uma gangorra, né? O Grêmio bem, o Inter mal, o Inter bem, o Grêmio mal. E dessa vez eles estão disputando, estão procurando uma Série B. Mas eu acho que seria bom aí que os técnicos já fossem se aprontando, botando seus pertences na mochilinha, pois o caminho da roça já é conhecida dos dois treinadores. Se tropeçarem nesse próximo evento, nesse próximo confronto, eu acho que não vai ter volta. Bom, falando aí do final de semana, empate sem gols na Arena, o que decepcionou mais uma vez o torcedor gremista. O torcedor gremista fez um sacrifício, foi até o estádio, enfrentou chuva, enfrentou o frio na noite de sábado e o seu time não colaborou. O destaque do tricolor ainda foi Alisson. O menino Alisson, né, ele foi responsável pelas principais chances de gol do Grêmio. Também se destacou o Thiago Volpe, pois suas belas defesas deixaram o jogo empatado. E a baixa que o Grêmio vai sentir bastante, vai mesmo. A recém chegou e já se machucou. Balbuena, o defensor, ele sofreu uma lesão na tíbia, no tornozelo. Irá desfalcar o tricolor aí por mais ou menos uns 4 meses. O que o tira do combate nessa temporada. O Grêmio está a 5 pontos da zona do rebaixamento, resultado que deixa os torcedores apavorados, pois já se machucaram muito, 3 vezes já caíram e o Grêmio está indo na direção contrária. O Rei Arthur chegou a Porto Alegre. Mas essa contratação é uma faca de 2 gumes. Pois depois da contratação do Douglas Costa, lembra que foi repatriado Douglas Costa? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas por outro lado, chega um Arthur mais velho, mais experiente. Quem sabe eu queime a língua e o cara chegue que nem o Soares da vida e bau. O Colorado está uma posição acima do Grêmio, mas com os mesmos 24 pontos. Os critérios de desempate aí que se sobressai o Colorado do Grêmio. Vamos entender que nos últimos 9 confrontos do Internacional, ele só ganhou 1. Só 1. São razões preocupantes para a torcida colorada também. Um time que vai em direção ao rebaixamento como o Grêmio. E não tenho medo de falar isso. Roger está pressionado. Bom, no confronto do final de semana, o Cruzeiro saiu na frente. Depois veio o empate, daí deu aquela emoção para a equipe colorada. Diz, agora vai. Mas a força do Mineirão empurrou o Cruzeiro para cima, que veio o segundo gol da equipe mineira. Os dois por cobertura em Rocher. Você notou isso aí? Puf! Por cima, né? O final de semana do Inter foi terrível. E agora será contra o Fortaleza, domingo. E o Grêmio contra o temido Flamengo. 2 pepinos, né? Por que é pepino pro Inter? Se o Inter não ganhar do Fortaleza, o Roger vai ver a vaca. E o Grêmio provavelmente vai tomar um chá de banco do Flamengo. Extracampo, as más línguas dizem que um time saudita está de olho em Ricardo Matias. Já pensou o Inter sem o Ricardo Matias, só com o Ener Valencia e o Borré na frente?
Sabe que esse pessoal aí, nos últimos duelos aí, não acertou a bola na meta, nem pensar. Teve partidas que não chutaram a gol. Atacantes milionários no Inter e partidas que não renderam. Quem sabe, né? Coisas do futebol. E Coisas do Futebol tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, olha aí, ó, dá uma olhada aí, ó. Que legal, né? Vinho brasileiro. Por que a gente botou essa garrafa de vinho? Porque ontem na Rua Coberta, ali na Avenida Planalto, foi realizado, aí foi o palco da realização aí, ó, o Dia do Vinho Brasileiro, evento que reuniu gastronomia, música e muita diversão para os apreciadores desta bebida, que é uma das mais antigas e deliciosas do planeta. E como Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho, então o evento faz jus ao nome do município. 8 vinícolas envolvidas nesse evento trouxeram uma proposta diferente para o público, que se fez presente. Elas apresentaram seus produtos acompanhados das agroindústrias locais. Muito artesanato e o tradicional menarrosto. Um tipo de churrasco aí no rolete aí. Muito delicioso. Cerca de 200 taças comemorativas foram distribuídas. Vou abrir aspas, trouxeram novamente o menarrosto em evidência, destacando a tradição do interior de Faria Lemos. Também com produtos da agroindústria familiar, valorizando o nosso agricultor. Fecho aspas, ressaltou o secretário da Agricultura, Luiz Carlos Demare. O secretário do Turismo, Henrique Núncio, destaca, abro aspas, era um evento para ser realizado ainda em junho, mas como o período de chuvas não deu para realizar, né? Não foi possível concretizar, então fizeram hoje, que era ontem, né, domingo, uma atração que reuniu visitantes e moradores de um dia para celebrar o setor e evidenciar o trabalho realizado pelas vinícolas. Agradecemos o Concevits, que realiza ações para evidenciar o vinho brasileiro e todos os apoiadores desta ação, disse Núncio. Então você viu, né? Muito legal aí. Ontem foi o Dia do Vinho Brasileiro aí na Rua Coberta. Vamos aí para um bloquinho comercial e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, falei que era rapidinho, né? Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Bom, começamos as notícias ruins do jornal, né? Na madrugada de hoje, um jovem de 21 anos foi morto após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo no bairro Eucaliptos, aqui em Bento Gonçalves. A vítima foi identificada como Vinícius Barbosa Cabeleira. O caso ocorreu por volta das 2h30 da madrugada de hoje, quando indivíduos
chegaram à sua residência, a residência do Cabeleira, e adentraram na casa dele e mandaram a sua companheira que saísse do local, executando apenas o jovem. De modo que as informações repassadas pela corporação, a vítima tinha antecedentes por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e também era apontada como suspeita em investigação de homicídio. Que coisa, né? Bom, o serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado, mas apenas confirmou o óbito no local. As circunstâncias do crime, assim como a autoria e a motivação, estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Esse foi o 19º homicídio registrado em Bento Gonçalves nesse ano. Ainda falando de segurança pública, um homem de 25 anos foi preso pela Brigada Militar na tarde de ontem, domingo, no bairro Santa Rita, por tráfico de entorpecentes. Dá uma olhada aí, ó. Segundo a ocorrência, ele foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta. Com o suspeito, olha o que acharam com ele, né? 11 porções de maconha, 11 de cocaína e R$150 em dinheiro. A motocicleta que ele usava aí foi recolhida e o homem encaminhado junto com o material apreendido à delegacia de polícia. Que coisa, né? Deixa eu tirar minha imagem da frente para vocês entenderem aí essa gurizada. Esse fundo se refere a uma informação que pode mudar a sua vida. Para você que quer prosperar, se graduar, você precisa correr atrás de seus ideais. Vestibular 2025. 2026 também, pela URCS. O 2026 abriu agora as inscrições, né? E nessa edição aí serão disponibilizadas 4.058 vagas, muitas vagas, né? Para 98 cursos diferentes de graduação. A inscrição deve ser feita na universidade até o dia 22 de setembro. Começa hoje, né? Até o dia 22 de setembro. E as provas serão aplicadas 29 e 30 de novembro. Em Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Tramandaí e aqui em Bento Gonçalves. Tá aí uma oportunidade para você dar uma guinada na sua vida, ó. E não é só para essa galera jovem aí, né? Você que quer mudar aí, quer alguma coisa a mais na sua vida, tem que estudar. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Esse foi o Jornal Últimas Notícias do dia 25 de agosto, dia do soldado. Até amanhã, pessoal. Valeu, tchau!